O assunto agora é periféricos, equipamentos destinados à correção do som. Ou seja, após o som ser captado pelo microfone ou qualquer instrumento que estiver sendo ligado numa mesa de som, vai passar pelo canal, por todos os recursos que a mesa lhe oferece, vai sair pelo LR e vai entrar no periférico. Ou seja, vai passar por um equalizador paramétrico ou gráfico, se você preferir. Dali o sinal vai ser enviado para um compressor, onde vai ser processado toda a dinâmica do sinal. Depois o sinal sai do compressor, vai ser enviado para um expander gate. Lá também esse sinal vai ser tratado, vai ser alguns ruídos vão ser eliminados com esse equipamento. E dali o processo segue, né, o som segue para o crossover, o divisor de frequência, que no caso pode ser analógico ou digital. Dali, as divisões são feitas do sinal, vão para o amplificador e vai para as caixas de som. O processo entre a mesa até o amplificador, nós vamos estar relatando para vocês como é que funciona cada equipamento desse, tá? Seja ele um equalizador gráfico de 31 bandas ou um equalizador paramétrico de 4 bandas. Enfim, o importante é saber que esse segmento, essa linha de raciocínio, é para o pessoal que trabalha com PA. Tá? Os mesmos equipamentos podem ser utilizados dentro do estúdio de gravação, insertado na mesa de som ou não, tá? Já que o processo é um pouco diferente de quem trabalha com PA. Tá? E o mesmo acontece com alguns outros periféricos, tipos processadores de efeito, tá? Que a gente vai estar passando para vocês um pouco de como está utilizando esses processadores. Tá? Então, vamos lá. No caso de paramétricos analógicos, o painel disponibiliza dos seguintes comandos. Aqui é o volume de entrada, no caso desse modelo, né? Se mudar de modelo ou mudar de fabricante, pode ser que o painel também mude, né? Que é a coisa mais lógica. O fabricante não vai copiar um produto igual ao outro, ele vai disponibilizar o seu design conforme o gosto dele. No caso desse produto, nós temos o volume de entrada, que seria, né, o volume de sinal na entrada. Nós temos dois equalizadores aqui, trabalhando na baixa e na alta frequência, que são dois equalizadores Kelvin. Uma chave de desligar, né, bypassar o sinal, de bypass. Nós temos aqui a primeira banda, que seria a banda de equalização da frequência 1, detalhe, de 10 a 200 Hz, onde você pode escolher a frequência e multiplicar essas frequências escolhidas por 10. Por exemplo, se for 10 Hz aqui, vezes 10, vai ser 100 Hz. E aqui 200 Hz vezes 10 vai estar atuando 2.000 Hz ou 2K. A largura de banda, que pode ser estreita em 0.03 dB por oitava, que seria, não dB por oitava, 0.03 a largura de banda, ou até 2 oitavas. Tá? No caso aqui, nós temos o ganho da frequência escolhida em mais 12 dB e menos 16, menos 18 dB. Detalhe, você deve estar perguntando assim, pô, a maioria dos filtros eu vejo sempre mais 15, menos 15, ou mais 12 e menos 12 dB. É que no caso de um equalizador paramétrico, ou de um caso de um filtro bem atuante, quando você atenua a frequência, ele tem que ter o poder mais de filtrar do que propriamente para colocar a frequência. Então, por isso que a maioria, né, dos equalizadores paramétricos, tanto digitais quanto analógicos, o poder de tirar a frequência é maior do que colocar, já que ele é um filtro, né? E sendo filtro, eu nunca vi um filtro que coloque mais do que tira, né? Aliás, todos os filtros que eu conheço até hoje, mais tira do que coloca. Então vamos lá. Na segunda banda de equalização, nós temos também, elas se repetem, tá? No caso, as frequências de 10 a 200, com a chave de multiplicação. Também temos uma largura de banda que vai de 0.03 até 2 oitavas. O ganho de mais 15 menos 18 dB. Para ambas as duas primeiras bandas de equalização. Na terceira e na quarta banda de equalização, já as frequências mudam. Vai de 100 a 2K. Multiplicando aqui vai dar 1000 Hz e vai dar 20K. A largura de banda também é a mesma, 0.03 de largura de banda, ou até 2 oitavas. Nós temos também o ganho de mais 12 dB e a atenuação em menos 18.
Ambas as 4 bandas de equalização têm a chave de multiplicação e a chave de bypassar, ou seja, você pode não estar gostando da equalização e desligar somente esse filtro e deixar os demais ligados. Tá? Nas saídas nós temos aqui um HPF e um LPF, que em mesa de som, né, na videoaula de mesa, você pode estar acompanhando com a gente o que é um High Pass Filter e o que é um Low Pass Filter. O ganho da saída e o bypass principal, ou seja, todas as 4 bandas, mais os filtros Kelvin e mais os filtros de HPF e LPF são desligados, linkando internamente o equipamento entre a entrada e a saída. Dessa forma, você consegue fazer comparações do som que você tinha com o som que você acaba de equalizar, ou com o som que você vai querer fazer algumas mudanças no timbre desse som. O importante é relatar aqui a diferença entre um paramétrico e um gráfico é que você consegue mexer em bandas de frequência, em frequências específicas, que você não consegue mexer num gráfico. Detalhe, isso não quer dizer que o gráfico seja um equalizador ruim, muito pelo contrário. O gráfico tem as suas características e a sua importância no meio do áudio, assim como o equalizador paramétrico também tem. Tá? Então, vamos para o nosso próximo periférico, que no caso agora seria o crossover. Tá? Nós vamos ver um crossover analógico e meio que comparar os comandos com um crossover digital. Vamos lá então? Bom, o crossover ele é um divisor eletrônico. Tá? O que ele faz? Ele recebe uma gama de frequência, no caso as faixas audíveis, que vão de 20 a 20 mil vibrações por minuto, ou de 20 a 20 mil hertz, e divide essas faixas para determinadas e específicas saídas do equipamento. Aí, nessas saídas vão ser plugados os amplificadores que vão fazer o quê? A amplificação dessas gamas de frequências que foram separadas pelo divisor eletrônico. Tá? Esse modelo desse fabricante tem o nível de entrada, tá? No caso você consegue dar volume separado de ambos os canais, canal A e canal B. Lembra-se que na videoaula passada eu disse que você teria o controle do volume A, do volume B, que poderia estar sendo disponibilizado pelo fabricante como sendo left e right. Aqui também o canal A seria o left e o canal B seria o right, canal esquerdo e canal direito. Tenho aqui o threshold da entrada, ou seja, existe um limiter na entrada onde você pode limitar o sinal antes que ele seja dividido pelo equipamento. É muito importante você ter um limiter, de repente você disponibiliza do teu equipamento para um operador de áudio e ele talvez não seja conceituado e não tem as informações necessárias para poder trabalhar com o seu equipamento e resolve forçar o equipamento. O que acontece? Você acaba queimando os seus alto-falantes, acaba queimando os seus drivers, os seus tweeters, e uma maneira de segurar isso para não entrar em atrito com o operador, no caso, é limitar o sinal de entrada. Outra aplicação é que as pessoas gostam, os grandes profissionais, eles gostam de trabalhar com uma performance do sinal plana, ou seja, tudo soando ali equilibrado, bonitinho. Então, o limiter também ajuda a você manter uma performance ideal do sinal. O limiter é diferente do compressor, o próprio nome já diz, limiter, ele vai limitar o sinal em x dB. O compressor vai fazer uma dinâmica diferente do sinal. O limiter limita, o compressor ajusta a dinâmica. No caso do limiter aqui, não é para ajustar a dinâmica nenhuma, é justamente para limitar os picos. No caso desse limiter, ele tem uma variação de menos 20 dB e vai até mais 21 dB, tá? Que você pode ajustar. No caso, quando o limiter estiver com o seu threshold posicionado no máximo, significa que ele está desligado, porque vai ser muito difícil você ultrapassar esse nível de sinal. A não ser que você tenha um equipamento muito forte, com nível completamente alto, para poder ultrapassar esses níveis de mais 21 dB aqui. Aqui nós temos o cancelamento dos sinais, né? Ou seja, você pode desligar todos os sinais. Aqui você desliga todos os sinais. Você tem um multigeral do canal A e um multigeral do canal B. Tá? Na troca dos LEDs, que esse LED é um LED bicolor, né? Quando ele ficar vermelho, significa que o equipamento está completamente desligado, nada vai atuar no equipamento, né? Principalmente as saídas do equipamento. Tá? Nós temos aqui uma chave de bypass para esses dois parâmetros aqui. Ou seja, nós temos aqui um cut-in,
significa que você vai cortar frequências, né? Ajustar frequências, vai cortando frequências de 12 até 114 Hz. Quando você posicionar aqui, tudo que tiver abaixo de 60, no caso, não vai estar não vai estar sendo atuado. Ou seja, o aparelho vai estar cortando essas frequências, né? No caso aqui, você tem uma largura de banda, que você pode colocar em 0.707, que também é a largura da banda da frequência que você escolhe, ou você pode realçar isso em 0.65, tá? De acordo com como o fabricante disponibiliza. Ou você quer mais flatzinho, ou você quer um pouco mais realçado. Seria o fator de mérito, né? O key factor, que realça a frequência que você acaba de sintonizar aqui no seu cut-in. Aí você tem as 3 bandas de corte. O primeiro corte, o segundo corte e o terceiro corte, para as respectivas saídas. Se você tem um crossover que é 4 saídas, você vai ter 3 cortes. Se você tem um crossover que é 5 saídas, você vai ter 4 cortes. Se você tem um crossover que é 3 saídas, logicamente que você vai ter 2 cortes. Neste caso, então, nós temos aqui o primeiro corte que vai de 66 Hz até 1K. É importante realçar nesse aparelho o seguinte: quando você for aplicar um corte de frequência para determinado alto-falante, lembre-se que quando você ajustar o corte, a partir daquele ponto para frente, o próximo alto-falante, no caso, vai receber esse corte. Dali para trás, funciona o alto-falante, por exemplo, do sub, que seria um alto-falante de 18. Para frente, funciona um alto-falante de 15. Então, se você cortar esse alto-falante, vamos dar um exemplo aqui, em 95 Hz, então significa que o alto-falante de 18 polegadas vai trabalhar de de 66, ou seja, de 20 Hz até 95. Dali para cima funciona o de 15, e assim sucessivamente de acordo com os parâmetros adotados pelo dono do sistema. Tá? Então, quando você determinar o corte que está parando de um, inicia-se o outro. Então, o próximo alto-falante vai ser cortado, por exemplo, em 1K. Essa nomenclatura, né, essa linguagem de o alto-falante vai ser cortado, significa que a frequência que vai ser injetada nele vai ser cortada de tanto a tanto, e daquele ponto àquele ponto só recebe frequências a partir do momento que você determina os cortes. Então, de 95 a 1K já seria o nosso próximo alto-falante, e de 1K até mais ou menos, sei lá, vamos baixar um pouco mais esse corte, vamos botar em 274, melhor dizendo, né? Vamos botar em 274. Então, o primeiro corte vai ficar de 95 a 274. O próximo seria 274 até mais ou menos uns 2K4, né? Ou 1.6. Vamos deixar aqui em 1.6, vai ser melhor. Isso. Então, vai ser 274 até 1.6. De 1.6 a 20K, significa que a minha última saída aqui, ó, vai estar recebendo essas faixas de frequência. Então, com relação às saídas, ficaria exatamente assim, de acordo com os cortes pré-estabelecidos no aparelho. O primeiro corte aqui, que seria essa saída aqui, ó, Alt 1A, Alt B2. Aliás, B1 e A1. Left Right. Aqui você tem a correção de fase, né? No caso da onda, né? Que você pode ter aqui. Você pode dar uns 180 graus, aqui começa em 0 graus, caso você queira sintonizar a caixa devido ao comprimento de onda ou um atraso no transdutor, você pode estar fazendo também através da fase, da saída A1 ou a da saída B1, né? Canal esquerdo, canal direito. O volume das respectivas saídas, no caso, essa saída aqui seria justamente da baixa frequência, do grave. Então, nós vamos determinar que esse aparelho vai estar trabalhando em grave, médio agudo e agudo, tá? Altas frequências, sub, baixas, médias e médias altas. Então, vamos lá. Essa saída aqui, com esse determinado volume, atrás nós temos as respectivas saídas, tá? Que depois nós vamos estar mostrando para vocês aí no vídeo. Na saída 2, nós temos a seguinte, de 95 a 276, eu tenho aqui o respectivo corte das respectivas saídas. E aí nós temos aqui, de 276 a 1.6, vai estar na saída 3, tá? E acima de 1K6 até 20K, vai estar sendo controlado pela saída A4 e pela saída B4, tá? Detalhe, aqui eu tenho um multi de cada saída, tá? Como você pode observar aqui, conforme eu vou liberando o sinal, vai liberando o LED vai ficando verde, vai liberando o sinal. Eu posso emudecer, eu posso desligar por via, tá? Ou eu posso desligar todas elas ao mesmo tempo, tá? Eu tenho também um controle de fase aqui, em todas as saídas, no caso,
na saída 4, na 3, na 2 e na 1, para você poder ajustar a fase e a sintonia da caixa. O interessante também é estar vendo outros produtos de outra marca, de outro fabricante. Então vamos dar uma olhadinha em outro aparelho, tá? Para vocês verem que os conceitos não mudam, os conceitos são os mesmos. Pois bem, esse aqui é um outro produto de um outro fabricante, tá? Como vocês podem notar, nós temos aqui o volume de entrada, no caso aqui canal A e canal B também, Master A e Master B, o volume das duas entradas, canal esquerdo e canal direito. O primeiro corte, no caso aqui eu estou cortando mais ou menos em 80 Hz, tá? Ambas os dois lados. Depois eu tenho um corte aqui de 340 Hz, depois eu tenho um corte aqui de 2K. De 20 a 80 Hz vai ser controlado por essa saída, tá? Esses comandos que são correspondentes a essa saída, tá? No caso desse corte aqui, vai ser correspondido exatamente, tá, a essa saída aqui, que vai ser de 80 a 340 Hz, tá? O próximo corte vai de 340 Hz, melhor dizendo, até 2K. E de 2K a 20K vai ser controlado por essa saída aqui. Como vocês podem notar, nesse equipamento eu tenho o nível de volume dessa saída, tá? Cada um do seu lado, left to right. Eu tenho aqui o limiter de cada saída, tá? Eu tenho aqui o delay, o ajuste da fase, né, do atraso para poder você alinhar a caixa para ter um tiro uniforme. E o multi, né, que seria o liga-desliga de cada via ou de cada saída. São 4 saídas, são 3 vias. As conexões, ou seja, a inversão de fase, melhor dizendo, é atrás do equipamento, tá? No painel traseiro do equipamento nós temos o botão de inversão de fase de cada via, que pode ser feito em graus ou pode ser feito direto de 0 a 180 graus. Tá? Detalhe, esse equipamento, o crossover, é um equipamento pouco utilizado em estúdio. Ele é mais utilizado em PA, porque o crossover de estúdio, no caso, ele já está embutido dentro da caixa. Tá? E a gente chama esse crossover que está embutido dentro da caixa de crossover passivo, que são placas onde estão ligadas várias bobinas, no caso, dependendo da configuração da caixa. Tá? No caso de uma caixa de um alto-falante e um tweeter, tem uma bobina só. E esse crossover é interno. Então, o divisor é interno. Não tem como você fazer ajuste nenhum. Tá? Aí, no caso desse aparelho, desse equipamento, já é para ser utilizado em PA. Tá? Que já é um equipamento que nós chamamos de crossover ativo. Com a busca de novas evoluções ou de novas tecnologias, né, as empresas foram se aprimorando e foram criando os crossovers digitais. No caso aqui nós temos um modelo de um outro fabricante, ele disponibiliza as configurações da seguinte forma. Aqui nós temos o display que mostra os níveis de entrada e aqui nós temos os displays, né, que seria o conjunto de LEDs, melhor dizendo, né, não displays, mas o conjunto de LEDs que mostram os níveis da saída de cada via. Esse crossover, no caso aqui, ele é 3 vias com 2 cortes. Para você acessar os cortes, nós vamos acionar aqui a chave de X-Over. Para cada parâmetro que você acessar, você tem uma chave no painel para poder estar buscando o caminho para processar o sinal. No caso desse equipamento, nós temos aqui o X-Over, que nós entramos no crossover. No painel aqui no display, como vocês podem ver, nós temos L, M, H. L de low, baixa frequência, M de mid, média frequência, e H de high, alta frequência. Então nós temos 3 vias para separar em 3 gamas de frequências para as 3 respectivas saídas do equipamento. Então no caso da primeira via aqui, que seria a baixa frequência, nós estamos fazendo o corte aqui de 25 Hz. Tá? Vou modular um pouco aqui para vocês estarem vendo. Ó. Então, posicionou aqui em 25. Para mim poder pular para o próximo corte, é necessário apertar essa chave chamada Next, que como se fosse virar a página para poder trabalhar com o próximo parâmetro. Então, nós estamos aqui com um corte de 80 Hz. Tá? Eu posso abaixar o corte, ou eu posso aumentar o corte. Tá? No caso aqui vai ficar em 80. Próxima página é a página das frequências médias, ou seja, parou em 80,
vai até quanto, né? Então, como está parando em 80, a frequência de baixa, nós vamos iniciar a média também em 80. Você pode iniciar um pouco mais baixo. Aí, no caso, é só ver a configuração da caixa que você está trabalhando com o crossover para poder ajustar esses cortes. Bom, no caso, então, o próximo corte seria em 1.6K, tá? Como vocês estão vendo ali, ó, no gráfico, a modulação em 1.6K. No próximo corte, então, nós também posicionamos em 1.6 para buscar o corte aqui na corneta direitinho, né? Que seria o driver, 1.6, e o próximo seria 20K. Então, nós temos essas três configurações. A primeira de 20 a 80, a segunda aqui de 80 a 1.6 e a outra de 1.6 até 20K. Lógico, se nós fôssemos falar sobre como manusear esse equipamento também, 1 hora, 40, 50 minutos, isso iria ser muito pouco tempo para poder trabalhar a descrição e a funcionalidade desse produto em si. Tá? Mas o importante é o seguinte, tendo as informações, você sendo uma pessoa atualizada, um profissional atualizado, um músico atualizado, e sabendo onde você vai aplicar esse produto, né, você não vai, por exemplo, comprar um produto desse para trabalhar no estúdio, porque não foi feito para isso. Tá? Cada produto tem as suas aplicações. No caso desse, não seria interessante você estar utilizando no estúdio. A não ser que você vai montar um sistema de som onde você tenha que colocar um crossover, ou seja, um processador de sinais. Além dessas configurações, você tem também um equalizador aqui. Tá? Mais uma vez, na tela, ou seja, no display, mostra o equalizador para que banda, ou para qual banda, melhor dizendo, de frequência ele está trabalhando. E detalhe, é um equalizador que pode ser transformado no equalizador paramétrico ou no shelving. Tá? Ou ele atua numa frequência específica, escolhendo a frequência, aí a largura de banda, dando volume, ou numa gama de frequência fixa, que se pode subir ou descer o volume. Aí você vai configurar de acordo com o gosto. Tá? Olha lá, a primeira frequência de corte, F1, 118 Hz, no caso a frequência que eu estou trabalhando. Vamos dar um volume nela aqui, no caso nós temos que ir para a próxima página. Né? Aqui, apertando o encoder, eu desci no outro parâmetro. Eu estava na frequência, agora estou no ganho. Posso estar dando um volume aqui e posso estar tirando o volume. Tá? Como não está atuando nada, significa que o parâmetro não foi habilitado. Vocês estão vendo aqui, ó, PQ off. Por isso que vocês não estão vendo o gráfico funcionar. Então, é necessário você ligar. Pronto. Vocês estão vendo aqui. Próxima página, frequência e o ganho. Tá? Olha lá. Eu posso transformá-lo no equalizador paramétrico. Tá? Aqui. Próxima página, ganho. Tá? Com largura de banda específica. Ok? Frequência. Vamos colocar em 1K para vocês verem. A mesma funcionalidade do equipamento anterior, né, que nós estávamos trabalhando. Largura de banda da frequência e o ganho. Você pode tanto acrescentar quanto tirar a frequência. O interessante é o seguinte, para cada saída você tem uma banda de equalização paramétrica ou mais, dependendo do produto. Tem produto que disponibiliza 6 bandas de equalizador paramétrico para cada saída. Então, lógico, quanto mais ferramentas o produto te oferecer, mais caro ele se torna. Só que detalhe, quanto mais ferramenta, mais coisa para mexer, mais coisa para ajustar. Então é necessário realmente você ter um conhecimento aprofundado de áudio para poder estar mexendo aqui e lá, né? E não simplesmente ir mexendo sem ter conhecimento de causa. Tá? Também temos aqui um compressor. No caso desse aparelho, através dessa chave você aciona o compressor. Também os parâmetros não mudam, tá? Você tem que habilitar o compressor. Lá dentro tem threshold, ratio, attack, release. Tá? Também temos aqui o subharmônico. Você pode gerar ou excitar frequências baixas e altas, né, através desse aparelho.
o interessante é que nós não temos essas configurações de equipamentos analógicos. Não significa que eles sejam ruins, muito pelo contrário. Hoje, com a tecnologia digital, eles têm condições, os fabricantes têm condições de estar injetando ferramentas dentro do equipamento para você poder estar aproveitando o máximo, né, de ajuste do sinal, né? Fora isso, nós temos o delay. Esse delay tem uma curiosidade, ele é muito interessante. Muitas pessoas podem estar confundindo, esse equipamento põe delay na saída, né? Alô, alô, som, som. Não, não é nada disso. Na verdade, o delay serve para você ajustar o ponto exato da partida do som da caixa. Se você tiver um transdutor, ou seja, um alto-falante na frente de um outro, você atrasa quem está na frente, alinha os transdutores e deixa que o som saia da caixa uniformemente do mesmo ponto. Para isso, esses equipamentos ajustam os delays nas respectivas saídas, tá? O próximo equipamento aqui embutido nesse aparelho, tá, seria justamente o limiter também. Fora o compressor, nós temos o limiter, tá? E esse limiter, ele também trabalha na entrada e na saída, dependendo do equipamento, dependendo do tipo, da marca e do modelo, tá? Detalhe, a coisa mais importante que você tem que, além de todas as informações que você receber nessa videoaula, é que cada equipamento tem a sua funcionalidade, tá? Os processadores de efeito não fazem parte dessa linha de periféricos, no caso, e sim são processadores de efeitos que vão ser trabalhados na entrada do sinal, ou seja, lá na mesa de som. Aqui nós saímos da mesa, equalizamos o som, saímos do som, controlamos a dinâmica através do compressor, saímos do compressor, entramos no expander gate, saímos do expander gate, entramos no divisor de frequência, no processador ou no crossover, como você quiser chamar, tá? E foram divididos o som. Dali o som vai para um amplificador, especificamente projetado para amplificar aquela gama de frequência, e vai ser colocado esse sinal, vai ser mandado esse sinal para uma caixa de som, que também foi fabricada especificamente para reproduzir o som daquela gama de frequência. Interessante é o seguinte, por exemplo, para os graves, nós temos os falantes 18, aliás, para o sub, né? Para o sub, que está abaixo do grave, nós temos os falantes de 18. Para os graves, nós temos os falantes de 15, para os médio grave, nós temos os falantes de 12, para os médio agudos, nós temos os falantes de 10, e para as cornetas, né? Ou seja, para as frequências mais altas, são de 2,5, que seria um médio agudo, né? Nós temos os drive de titânio, ou também a configuração de drive fenônico, mais o tweeter. Cada caso é um caso, cada caixa tem as suas características e hoje os processadores oferecem recursos para que o som esteja chegando aos nossos ouvidos o mais uniforme possível. O sinal vindo do expander gate, logicamente já por ter passado pelo compressor e pelo equalizador e saindo pela mesa, vai entrar justamente nessas duas conexões XLR aí, que você está vendo no seu vídeo, que é da entrada do crossover digital. Logo à sua esquerda, nós vamos ter justamente as respectivas saídas, exatamente configuradas em low, mid e high. Lembre-se que essas saídas são estéreo, ou seja, você precisa de um canal de amplificador para amplificar cada gama de frequências que vão ser ajustadas no equipamento para essas respectivas saídas. Já na entrada do seu amplificador, nós vamos estar com o sinal. Você poderia estar usando dois amplificadores com 4 saídas, né? Logicamente, 2 amplificadores significa que você tem 4 canais de amplificação. Justamente para você amplificar 6 saídas, você precisaria de 3 amplificadores. Aí, no caso, nós estamos vendo o crossover analógico, tá? Que as suas respectivas entradas, left e right, que no caso significa master, tá? Com suas inversões de fase. E com som também nesse aparelho, nesse modelo, nós temos 4 saídas. Para cada saída, lembre-se que você necessita de um canal de amplificador. Tá? No amplificador, você vai pegar o cabo de conexão das caixas, sair do borne de conexão do amplificador. Dessas saídas, você conecta nas caixas, amplificando as respectivas gamas
de divisões de frequências feitas no crossover, digital ou analógico. Pois bem, depois de conectado o crossover num amplificador, nós vamos enviar esse sinal já amplificado para as caixas de som. Tá? Detalhe, cada amplificador amplifica uma gama de frequência que forem divididas no crossover. Não importa se você usou um crossover digital ou um crossover analógico. Detalhe, aqui nós temos o PA, tá? Que vai ser feita a amplificação de tudo que foi dividido no crossover. E detalhe, nós temos aqui o falante de 18 polegadas, que está, aliás, são dois, né? Que está nesse gabinete, que vão reproduzir frequências que foram feitas o corte exatamente. Um exemplo, de 20 a 80 Hz. Então, essas caixas vão ser amplificadas justamente frequências que vão de 20 a 82 Hz. Aí passa a função das demais frequências para um alto-falante que está atrás desse driver, tá? Que é um alto-falante de 15 polegadas, que vai amplificar justamente frequências que vão de 80 a mais ou menos uns 315 Hz. Vamos dar como um exemplo esse corte. Então, recapitulando, aqui vai de 20 a 80, tá? Aqui em cima nós temos atrás desse driver um alto-falante de 15 polegadas que vai reproduzir frequências que vão de 80 Hz até 315 Hz. Esse alto-falante de 10 polegadas com esse plug de fase vai ter a função de amplificar justamente frequências que vão de 315 a 2,5, ou seja, 2.500 Hz. Aí a função fica para esse transdutor, para esse alto-falante de 10 polegadas. As frequências que foram amplificadas de 2,5 até 20K vão ser responsabilidade deste drive aqui, que no caso ele é um drive de titânio. Ele reproduz frequências justamente até as frequências mais altas, que são as frequências de pontas, que são frequências de 10, 12, 16 e 20 kHz. Outro detalhe importante é que atrás desse drive nós temos o alto-falante de 15, tá? Vocês podem observar aí que nós temos esse abafador aqui para poder ter um acoplamento acústico das frequências, e o alto-falante fica justamente atrás do driver, né? O que acontece? Pelo fato do driver estar na frente do alto-falante, ele está com o tiro da saída dessas faixas de frequência adiantado ao falante de 15. Então, o delay, no caso, serve para você atrasar o driver com relação ao alto-falante que está atrás, para que o som da caixa saia completamente uniforme. E desta maneira não cause um cancelamento acústico de fase. Tá? Detalhe, para cada tipo de PA que você for trabalhar, você precisa justamente saber a configuração que o fabricante vai lhe fornecer, através de manuais que o próprio fabricante vai estar disponibilizando isso na internet ou no folheto que vai acompanhar o produto, para você poder fazer os ajustes corretos. E outra coisa importante com relação às caixas. Por exemplo, um gabinete desse. Todos esses gabinetes, esse conjunto de gabinetes, eles têm os seus ajustes já pré-definidos pelo fabricante. Caso você não tenha um crossover ou um processador que faça os devidos ajustes, você não vai conseguir ter o som que você deseja no caso dessas caixas. Porque existem outros modelos de caixas que são diferentes no modo de montar e diferentes no modo de você configurar os seus ajustes. Então, é preciso que você atente-se para essas informações. Cada caso é um caso diferente. Se você tiver um PA X, depois for comparar esse PA Y, o PA X tem N configurações e o PA Y tem outras configurações. O equipamento que vai ser utilizado para alinhar o sistema, ou seja, para fazer o alinhamento das caixas, tem que ser compatível com todas as informações disponibilizadas pelo fabricante. Nunca se esqueça disso. Toda caixa tem um processador para configurar os seus ajustes. Se atente a isso. Outro fator importante também nesta videoaula, com relação a PAs, posicionamento de caixas, isso também serve para quem vai posicionar caixas no seu estúdio, caixa de monitor.
Quando você quer atingir um ângulo de cobertura, né, com as caixas, você tem que posicioná-las corretamente. Da mesma forma que na videoaula de microfones, você tem que posicionar o microfone para poder captar um ângulo de projeção do instrumento, as caixas também não fogem à regra. O fabricante de determinados modelos de produtos faz com que você tenha configurações na montagem, não na montagem de falante, né, dentro da caixa de som, e sim do posicionamento. Essa caixa, por exemplo, esse modelo de caixa, ela é trapézio, ou seja, atrás da caixa ela faz um triângulo. Então, as caixas têm que ser obedecidas na montagem. Por quê? Porque você tem um ângulo de projeção. E quando você monta mais de uma caixa, ou seja, mais de uma coluna de caixas, uma do lado da outra, você precisa posicioná-las de forma que ela se torne um leque, ou seja, um leque de projeção. A primeira vai assim, e você vai colocando as outras, e elas vão fechando, no caso, o ângulo de projeção, para que você não tenha um cancelamento de fase. Ok? Então, atente-se para isso. O posicionamento de caixa ele é muito importante, desde o PA até a caixa do monitor do estúdio, passando até mesmo para a caixa utilizados no retorno de uma sonorização ao vivo, de um show no palco. Cancelamento acústico de fase, eles são fáceis de acontecer devido a essa negligência. Esses detalhes é que realmente vão fazer a diferença na hora de você sonorizar o ambiente. Tá? E outra coisa, nunca monte um sistema fora dos padrões em que o fabricante justamente disponibiliza nos seus manuais. Caso isso venha a acontecer, tome cuidado porque realmente você pode passar por transtornos de o teu som não está chegando, justamente em tal posição você tem som, em tal distância você não tem som, em tal ponto você tem som, em tal outro ponto você não tem som. É muito importante a montagem para sonorizar um determinado ambiente. No caso de estúdio, as caixas de som devem estar justamente levantadas, ou seja, direcionadas para o ouvido, na altura das cadeiras. A mesa de som tem que estar um pouco abaixo e as caixas têm que estar posicionadas diretamente para o sistema auditivo. Os tweeters, no caso de caixa de estúdio, têm que estar posicionados pelo lado de fora e os falantes pelo lado de dentro. Você faz a angulação das caixas de forma que elas projetem diretamente para o ouvido do operador, que vai trabalhar na mesa de som, no caso de estúdios. O processo de ligação que vai acontecer na caixa de som de um estúdio é completamente diferente por todo esse sistema que nós acabamos de explicar agora. É um processo muito mais simples. O som sai do LR da mesa, entra no amplificador de referência, que esse amplificador ele não tem nenhum tipo de ventoinha, porque dentro do estúdio você não pode ter amplificadores que geram nenhum tipo de ruído, tá? O som tem que ser absolutamente plano e condigente com o local que você vai estar gravando, e as caixas de som vão estar ligadas nesse amplificador. A diferença entre um sistema de PA, tá, e uma caixa de estúdio é que a caixa de estúdio ela já vem alinhada. Né? As pessoas, os profissionais de estúdio, procuram uma caixa mais flat, mais plana e que ela responda uniformemente de 20 a 20 kHz. No caso de uma caixa dessa, né, um PA desse, um conjunto de caixa dessas, é necessário o equalizador, o gráfico ou um paramétrico instalado na saída do LR da mesa para fazer as suas correções e fazer com que esse sistema responda uniformemente de 20 a 20K, para que toda a sua mixagem, como foi dito anteriormente, seja completamente agradável e que transpareça todos os sons que você tiver dando volume no seu fader, ou seja, na sua mesa de mixagem. Tá? Os processadores de efeito já não são periféricos de correção. Os processadores de efeito já são processadores na entrada do sinal. Uma dica para você que vai utilizar processador: saída de um auxiliar, entrada do input left or right do processador, sai do processador e volta em qualquer canal da mesa que você escolher. De preferência nos canais de ponta, que são os últimos canais da mesa. Tá? Esse é o modo mais correto de ligar um processador de efeito. Agora, nunca você vai ligar um processador de efeito insertado no canal, porque não é um equipamento de correção, é um equipamento para causar efeitos.
Se você ligar ele insertado no canal, você perde completamente o aproveitamento de 100% dele nos demais canais. Você não vai poder abrir efeito nos demais canais. Aquele processador ele vai ficar exclusivo para aquele canal. Então não é muito interessante você usar assim, senão você vai ter que ter N processadores para cada canal. E outro detalhe importante, quando você estiver utilizando um processador de efeito, utilize ele estéreo, já que ele tem 2 entradas e 2 saídas. Tá? E outra coisa importante também com relação a processadores, nunca ligue processadores pré-fader, a não ser que você realmente tenha todo um conhecimento teórico-prático para manusear esse equipamento. Caso contrário, ligue esses processadores sempre pós-fader. Assim que você abaixa o volume do canal, o processador vem junto, abaixando automaticamente, porque a ação do fader também tem uma ação de volume no volume do auxiliar que você estiver utilizando para poder processar um sinal. No caso, então, dos divisores internos que são colocados dentro das caixas de som, tá? Os monitores de palcos, eles são processados diferentes, ou seja, eles não necessitam de crossovers externos, de equipamentos, de aparelhos, que são colocados em racks, né? No caso dos digitais e dos analógicos que nós acabamos de ver agora há pouco. Esse alto-falante e esse driver, eles são processados, ou seja, são divididos frequências para ambos os transdutores com uma placa interna, que nós chamamos de crossover passivo. Uma placa interna que vai colocado dentro da caixa, tá? Onde você entra com o cabo, já produzindo frequências de 20 a 20 kHz. O alto-falante vai reproduzir frequências que vão de 20 até 2,5 km, já com essa placa fazendo essa divisão. E o restante da divisão fica por conta, melhor dizendo, o restante da reprodução da divisão feita por esse processador interno, ou por essa placa, melhor dizendo, fica por conta do driver. Tá? Detalhe, é lógico que você tem que sempre obedecer o seguinte: para cada alto-falante, para cada driver, para cada transdutor que você for utilizar, seja na caixa de monitor ou seja no seu PA, você precisa obedecer a resposta de frequência dos alto-falantes ou do driver que você estiver utilizando. Caso você utilize numa caixa alto-falantes que não sejam e que não contenham ou que não respondam frequências no corte que você vai estar fazendo no teu processador, significa danos irreparáveis ao transdutor, ao alto-falante. O fabricante dos produtos, no caso alto-falantes e drivers, ele tem também um manual especificando o nível de pressão sonora do alto-falante, a resposta de frequência do alto-falante, até que ponto ele responde e qual gama de frequência ele se comporta melhor ou pior. Isso tudo é disponibilizado pelo fabricante no manual de aplicação do produto, assim como também nos drivers. Tá? E detalhe, você está observando aqui que nós não temos tweeter nessa caixa. Tá? Por quê? Porque o próprio driver também tem a função de reproduzir as frequências altas. Existem configurações de PAs onde você não usa titânio. As pessoas, os outros profissionais, né, talvez prefiram o driver fenólico e não o tweeter. Aliás, o conjunto de driver fenólico associado a um tweeter, tá? Se caso o sistema assim o configurar. Indiferente a esse modelo de caixa que nós estamos usando aqui, no caso é o mesmo modelo, só que tem a tela de proteção, tá? E tem uma espuma por trás da tela para proteger a caixa da chuva, caso esse gabinete venha ficar exposto a sol, e também a chuva, fazendo com que a água não penetre dentro da tela, né? Protegendo o falante de água. Tá? Outra coisa importantíssima com relação a PA são que as caixas, esse tipo de caixa pode ser montado ou numa plataforma, que nós chamamos de asa, né? Quando você olha de frente para o palco, tem 2 plataformas laterais e essas plataformas são colocadas as caixas. Ou existe um andaime, que nós chamamos, né? Uma vara, né? Quadrangular, que os PAs são encaixados no alto,
e os sistemas são chamados de sistemas fly, ou seja, o PA fica no alto da caixa. Perdão, o PA fica no alto do posicionamento para o público. E PA em inglês significa Public Address, significa endereçado ao público. Por isso que é a nomenclatura PA. Nós chamamos de PA as caixas que são direcionadas para o público. E de monitor, né, que é muito parecido com a monitor de TV, né? Mas na verdade a monitoração, porque o músico tem uma caixa dessa para ele ouvir o seu som. Então essa caixa é para ser usada no palco e essas caixas são para serem usadas no PA. A diferença é que essa caixa é processada por um divisor de frequência passivo que está colocado internamente e essas caixas são processadas por um divisor de frequência que vai no seu rack de correção, nos seus periféricos. Para finalizarmos então essa videoaula, eu só queria fazer uma retratação. Ou melhor dizendo, quero relembrar o que a gente passou, não é bem uma retratação. Desde a captação do som, que seja ele por microfones ou seja ele reproduzido diretamente por uma guitarra, um contrabaixo, um instrumento eletrônico, que é colocado na mesa de som. Lembre do detalhe, entrada balanceada ou desbalanceada. O sinal é tratado por todo o canal, você ajustando os níveis de entrada, através do PFL, através do ganho de entrada e tratando esse sinal todo através dos filtros, que no caso alguns modelos de mesa disponibilizam para vocês. Depois esse sinal sai pela saída do LR, tá? Vai ser colocado esse sinal, vai ser injetado num equalizador gráfico, onde esse equalizador que está sendo colocado na saída da mesa vai alinhar o sistema, ou seja, vai alinhar o PA para que esse som seja completamente uniforme. Daí o som vai ser processado por um periférico que é o compressor. A dinâmica toda da tua mixagem que for feita na mesa vai ser controlada pelo compressor. E os ruídos vão ser eliminados através de um Expander Noise Gate, né? Daí nós vamos enviar esse sinal para um crossover, vai ser feita a divisão desse sinal, cada saída respectiva do crossover vai mandar um sinal para um respectivo amplificador, para uma caixa de som, e assim vamos amplificar toda essa gama de frequência, que no final nós vamos ter todas as frequências amplificadas e tratadas entre grave, médio e agudo. Só que na questão estúdio isso muda um pouco. O sinal não passa por todo esse processo, a não ser pela captação e pela mixagem na mesa. Passa na saída da mesa, no caso, por uma saída control room, isso vai para um amplificador, que no caso não pode ser um amplificador que tenha ventoinhas, ou seja, uma refrigeração forçada, e dessa forma é enviado para as caixas de referência. As caixas de referência, lembrando mais uma vez, têm que estarem posicionadas diretamente para o sistema auditivo, ou seja, para o aparelho auditivo, para a pessoa que estiver sentada de frente com uma mesa de mixagem. Os conceitos, eles não mudam. Na verdade, o que muda é a aplicação do som, a aplicação das ferramentas que você vai ter, no caso, para poder estar trabalhando com esses equipamentos, para você poder tratar o som em conjunto ou individual. Lembre-se bem, a escolha de um bom periférico ele é muito importante, porque ele sim é o que vai comandar, ele sim é o que vai modificar o teu som. Lógico, você tem que ter o conceito e você tem que ter também a consciência de que, se você não tiver as informações precisas e necessárias para poder estar fazendo o quê? Com que esses equipamentos sejam operados e manuseados de forma correta, você pode estar pode estar acontecendo uma grande catástrofe no teu som e você não sabe por quê. Às vezes é um detalhe bobo, né? Que basta apenas você prestar atenção numa ferramenta ou em outra ferramenta que talvez ela esteja tão perto de você que você talvez não está dando tanta importância para ela. Todos os parâmetros de compressores, de expander gates, de equalizadores paramétricos, gráficos, mesas de mixagens, processadores de efeitos. As linguagens, na maioria, elas se repetem. O que muda é a forma da onde você vai trabalhar essa ferramenta ou essa linguagem, entendeu?
No caso de equalizadores, mudam apenas a questão se é gráfico, paramétrico, sweep, shelving. As mesas mudam de modelo, os processadores de efeito mudam também de modelo, mas em si, a linguagem do áudio é que nem a linguagem da música, ela é universal. Em qualquer lugar do mundo, se você souber a linguagem do áudio, aplicá-las corretamente, não tem segredo. Todo equipamento passa a ser praticamente o mesmo. O que você tem que atentar justamente é para treinar e treinar e treinar, porque o músico, quando ele quer aprender a tocar, ele vai lá e pratica todos os dias. Áudio não foge à regra. Se você não praticar todos os dias, talvez o próprio equipamento nem lembre que você exista. Agora, se você praticar todos os dias, realmente você vai estar dominando o áudio. Espero que eu possa ter atendido vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, que nós também vamos estar à disposição de todos. Nesta videoaula, o que nós tentamos passar para vocês foi justamente a informação dentro do seu contexto básico. Informações mais detalhadas sobre a linguagem do áudio profissional, você deve procurar um profissional mais qualificado, né? Ou senão você deve procurar uma escola para poder fazer os seus treinamentos. E lembre-se, praticar é aí que você vai aprender. Quem ouve esquece, quem anota lembra, quem pratica aprende. Até uma próxima. É muito sério, reconheço uma nação quando progredir. Se fortalece e começa a sentir necessidade. E quando sobe ao poder, usa de más atitudes. E quando o grande vira o